O DISC vem de... São 4 letras, né, que formam a palavra DISC. É uma sigla em inglês. Só a terceira letra, que é o S, que ela não dá para fazer uma tradução direta para o português, mas é dominância, influência, estabilidade, que no inglês é steadiness, e conformidade, certo? Então, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Esse é o DISC. Então, o que acontece? Esse psicólogo aí que desenvolveu boa parte do seu trabalho em Harvard, o William Marston, todas as referências dele do passado, por exemplo, Freud, Jung, referências dele de mais tempo atrás, eles estavam muito preocupados em estudar as mentes enfermas, as mentes doentes. E esse cara, ele revolucionou o negócio, na minha opinião, modesta, porque ele fez uma coisa diferente desses caras. Ele estudou as mentes normais. Então, ele inclusive escreveu um livro que é chamado As Emoções das Mentes Normais. E o DISC saiu desse trabalho, entendeu? Então, o que ele fez? Ele percebeu, ele precisava de um método para medir o comportamento das pessoas. Ter uma certa medição do comportamento das pessoas. Então, ele foi vendo que as pessoas elas eram influenciadas por 2 grandes esferas, uma interna e outra externa. A interna é como eu influencio o ambiente que está ao meu redor, né? E a externa é como o ambiente me influencia, como ele é favorável ou como ele é desfavorável a mim. Então, se você tem 2 variáveis binárias, falar um pouquinho de matemática, se você tem 2 variáveis binárias, você tem o quê? 4 combinações possíveis, né? Então, dessas 4 combinações possíveis, nessa matriz que se formou, foi criado o DISC. Só que daí eu gosto de uma terminologia um pouco diferente. Por quê? Porque essa terminologia que eu vou falar para vocês agora, ela tem mais a ver com a ação principal que aquele perfil comportamental tem de mais natural para ele. Então, eu costumo falar que o dominante é o executor, a influência é o comunicador, a estabilidade é o planejador e a conformidade é o analista. Então, eu troco essa nomenclatura e muitas pessoas fazem isso, tá? Tem empresas que fazem isso, e foi feita uma pesquisa aí um tempo atrás para trazer essa nomenclatura para uma coisa mais profissional no sentido mesmo de organizações, de empresas, né? Então, ficou executor, comunicador, planejador e analista. E falando um pouquinho de características, né? Acho que o pessoal vai querer saber. O dominante é aquele cara... É o perfil comportamental que tem a ver como as pessoas lidam com seus desafios. Então, são aquelas pessoas mais autoconfiantes, empreendedoras, aquele cara que é inquieto, que ele vai para cima, que ele não gosta de muita pasmaceira, que se ele vê uma coisa para fazer ali, ele não vai esperar, ele vai querer fazer na hora, ele vai querer acontecer na hora. Essas pessoas, elas têm muita iniciativa e muitas vezes elas podem até ser tidas como pessoas um pouco rudes pelas outras. Por quê? Porque ele quer que o negócio acontece na hora. Então, ele geralmente é um líder nato, ele vai colocar o povo para trabalhar para ele, ele vai colocar a situação, o ambiente para trabalhar para ele. O comunicador é um perfil que é relacionado a como a pessoa se, obviamente, comunica com as outras e como que ela influencia as outras pessoas. Então, são pessoas geralmente bem entusiasmadas, que gostam de conversar, são animadas, elas alegram muito o ambiente, né? Elas trazem o jeito delas para o ambiente, elas absorvem muito também o que aquele ambiente tem para trazer para elas. O planejador é aquele perfil comportamental que tem a ver como a pessoa lida com as suas mudanças de ritmo. Então, o principal valor do planejador é a linearidade. Ele gosta da coisa num ritmo mais constante. São aqueles caras mais calmos, mais pacienciosos, que olham lá na frente como que a coisa vai acontecer, toma todos os cuidados, as precauções. Ele gosta das coisas bem estruturadas, com uma certa sequência. E o analista... ele é o perfil que tem a ver como a pessoa lida com normas e procedimentos que foram estabelecidos por outras pessoas. Então, ele vai se preocupar muito com a qualidade, ele vai se preocupar muito com os detalhes, com se aquilo foi feito de acordo com aquela norma, se aquilo respeitou aquele procedimento. Então, ele está procurando sempre uma medida para dizer que o que ele fez tem qualidade. Então, o principal valor do analista, qualidade. O principal valor do planejador, linearidade. Principal valor do
comunicador, influência, conexão com as outras pessoas. Principal valor do executor, velocidade, resultado, desafio. Então, desses 4 perfis comportamentais, você consegue fazer uma mescla. Existem perfis primos e perfis irmãos. Perfis primos são perfis que são muito comuns de ser encontrado junto. Por exemplo, executor e comunicador. E planejador e analista, são perfis irmãos. E também os perfis primos, executor e analista, são primos entre eles, e o comunicador e o planejador também são primos entre eles. Acontece também com frequência de ser encontrados juntos, mas uma frequência mais baixa do que os perfis irmãos. Então, por isso que eu falo, a gente nós somos pessoas únicas e singulares, porque cada um tem uma porcentagem de cada um desses perfis, mas se for ver, a gente consegue encontrar características comuns em cada uma dessas pessoas.